Não, é americana. Tanto que ele foi com uma roupinha vermelha e azul e com boné, né, com bandeira dos Estados Unidos lá na manifestação. Pode solucionar o problema atual é declarar não apenas a eleição como ilegítima. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, façam cortes disso. A única solução que existe agora é declarar o Estado brasileiro como um Estado ilegítimo. Quem está declarando isso? Não é o presidente da República, não é o presidente do Congresso Nacional e nem é o presidente ou algum membro da Suprema Corte. É o povo que precisa declarar esse Estado ilegítimo. Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Olha a barbaridade do que ele está falando. Até o dia 31 de dezembro, esse Estado é legítimo, sim. Tem um presidente da República eleito. E as Forças Armadas estão ativas e a nação está contente com o governo do presidente atual. Aonde que o Estado está ilegítimo? Estado que estaria ilegítimo se as Forças Armadas não legitimassem a posse de um cara que foi eleito por fraude, seria o Estado aonde ele está agora. Estados Unidos da América. Não o Brasil. Fabinho Paiva já matou a charada aqui, né? Ele falou em anarquia, ele vai falar já sobre anarquia. Simples assim. Declarar o Estado ilegítimo, não reconhecer mais nenhuma autoridade ou poder que venha desse Estado. Não tem mais como reconhecer isso. Então, qualquer tentativa que vocês pensem, não, olha, está escrito aqui na lei, se a gente pedir isso, vai acontecer aquilo. Não, vocês estão malucos, vocês estão entregando roupa de freira, indo com um puteiro. Já viu as analogias deles? É sempre com puta e com puteiro, com coisa assim? Pegando pra puta e falando assim, vem cá, vem pro na Deep Web que vocês vão entender por quê. Aí a puta fala, não, eu não vou continuar no puteiro. Aí você volta pra multidão e fala, pessoal, tentei, tá aqui o hábito da freira, a freira não quis usar a roupa de freira e vai continuar como puta. Que pena, né? É isso que vai acontecer se qualquer iniciativa for feita nesse sentido. É o Estado brasileiro que se tornou por completo ilegítimo. Ilegítimo. Não é apenas o Alexandre de Moraes, não é apenas o Congresso Nacional, mas o Estado brasileiro que é completamente ilegítimo. Só que o Estado brasileiro não nasceu ilegítimo. Em algum momento ele tinha legitimidade. E aí o conservador, o que ele faz? Ele fala assim, então peraí, se o Estado, você está me dizendo aqui agora que o Estado brasileiro ele se tornou um Estado ilegítimo, então, em algum momento ele foi legítimo. Então a gente precisa voltar para esse período em que ele foi legítimo. E qual é o momento que esse Estado brasileiro se tornou, que ainda era legítimo? Quando o presidente Bolsonaro estava no poder, respeitando a Constituição, como ele está fazendo. Ele ainda está no poder. Fazendo até agora, enquanto que todos os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, não queriam tanto assim respeitar a Constituição. Haja vista o próprio Legislativo, que até hoje mas o Legislativo não obedece. Preste atenção aonde ele quer chegar. Calma. O plebiscito sobre a posse de arma de fogo no Brasil, que venceu em 2002 ou 2003, acho que o plebiscito foi 2003, e até hoje eles não obedecem o poder constituinte, que é o poder do povo, que foi exercido, inclusive, por meio de plebiscito. Então é necessário declarar o Estado ilegítimo, desobediência civil e paralisação total. O que ele está fazendo, pessoal, o que ele está fazendo nesse momento é transmitindo uma ameaça americana para nós. E aí eu vou dizer a ameaça aqui para vocês entenderem. A ameaça americana para nós é o seguinte: se vocês não deixarem o Lula assumir em janeiro, nós, Estados Unidos da América, vamos sim considerar o Estado brasileiro ilegítimo, e já que é um Estado ilegítimo, será um protetorado nosso. Essa é a ameaça que ele está transmitindo para nós. O desejo velado que é deles, né? Como declarar isso, né? O Paulo está perguntando aqui. É bem simples, é não reconhecer mais. Não podemos mais reconhecer esse Estado como um Estado legítimo. Eu não estou aqui falando em nome do Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome do governo Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome de nenhum grupo político. Você está falando em nome dos democratas americanos, você está falando em nome da família Rockefeller, da família Koch, da Heritage Foundation, da Atlantic Council, em nome deles que você está falando. Olha só, quando ele diz que não está falando em nome do Bolsonaro, é justamente a imagem que ele quer passar para geral. Ele quer dizer, eu não estou falando em nome do Bolsonaro. Aí todo mundo vai dizer, mas o cara é bolsonarista. É claro que ele está falando, e ele já disse no início que tem contatos no governo. Como que é? Então ele tá passando a mensagem de forma indireta.
usando, não, eu não tô, não, eu tô, mas eu não tô, eu tô, mas eu não tô, entendeu? É muito vigarista, minha gente, mas é um vigarismo horrível. Eu não sou político, não sou membro de partido político, não participo de grupos de política eleitoral, eu sou apenas um jornalista tentando ser escritor, essa é a verdade, né? Então... Agora, não, ele não tá querendo ser o Olavo de Carvalho da vez? Então, Ele agora vai querer ser filósofo. Maleta, filósofo das maletas, né? Daqui a pouco ele vai confirmar esse o que vocês precisam entender é que existe um governo legítimo que está respeitando a Constituição, que é a Carta Magna do poder constituinte, que é o povo, e existe um governo ilegítimo, governo inglês, né? Em português é melhor usar Estado. Existe um governo legítimo, um Estado legítimo, e existe um Estado ilegítimo, que é, por exemplo, o fato do Alexandre de Moraes usurpando o poder de ministro da Suprema Corte. Ele... Não, peraí, o Alexandre de Moraes está usurpando o poder da Suprema Corte há pelo menos 2 anos, 3 anos. Então quer dizer que o Estado, até o presidente Bolsonaro, antes da eleição, então era legítimo o Estado com o Alexandre de Moraes fazendo o que estava fazendo. E vocês veem que a conversinha mole dele gira em torno da mesma narrativa do Congresso e do Judiciário, que só existe o Estado Democrático de Direito. Só. Não existe mais nada. Não existe o Estado real. Existe só o Estado Democrático de Direito, que são as instituições. O povo e o seu braço armado, que é o Estado real, ele nem cita. Para eles não existem. Tanto para Corja Olavista, quanto para os políticos omisso e o judiciário corrupto, encaixa a ideia. Qual que é a ideia? Não existe o Estado de fato. Vamos lá, vamos. Esquece o Brasil. Vamos falar que não existe nada, né? Como é que nasce o Estado, pessoal? As Forças Armadas pegam um território, cercam aquele território, estabelecendo fronteiras, bota uma população dentro daquele território, e aí esta população, a partir do momento que esta população está dentro do território, se criam as instituições. Estes canalhas, tanto esse olavista quanto os políticos, acham que o que brota primeiro são as instituições, pessoal. As instituições são compostas por quem? Por pessoas. Olha o grau de como é que eu posso dizer? Desinformação, na verdade. Dissociação cognitiva desse pessoal. É tudo psicopata esse pessoal. Eles não percebem o ser humano. Eles nem enxergam um ser humano diferente da casta a qual eles acham que pertencem. Ele vai falar exatamente isso daqui a pouquinho. A Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e companhia. Aquela turma toda ali que exerce o poder dado pelo povo de modo ilegítimo. Ilegítimo. Pô, mas isso é anarquia. Não, não é. Olha aí, o Fabinho Paiva, como já matou a charada. Você tá errado, Fabinho. Não é. Não é tá errado. Não é anarquia, não. Ele vai dizer agora por que não é. Agora, olha o exemplo que ele vai usar. Pera aí. Você está acostumado com clichês chavões, e aí quando você ouve uma coisa dessa, você pensa que é anarquia. Porque como isso não é uma anarquia? Isso aconteceu na França, amiguinho. Quando os nazistas... Tá, peraí. Porque aconteceu na França não é anarquia. Então, já começa, a distorção começa por aí. Mas o pior vem depois. Os nazistas ocuparam a França, o De Gaulle teve que sair da França, teve que ir para a Inglaterra, pedir ajuda, declarar o governo atual como ilegítimo, conseguir criar uma aliança para depois voltar e tomar a França de volta. Agora, não estuda, não opina. Vocês entenderam agora por que a Carla Zambelli saiu e o que ela está fazendo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Se vocês não tiverem, eu desenho para vocês. Como eles inventaram essa narrativa aí de que os comunistas invadiram o Brasil e não invadiram ainda, né? A Carla Zambelli está lá, provavelmente junto com esse canalha e mais o outro canalha, Paulo Figueiredo, tentando nos transformar num protetorado americano.
Exatamente. Justamente usando essa narrativa fuleira que ele acabou de descrever aqui, de que o Estado brasileiro se tornou ilegítimo. Precisa de ajuda americana. Ele está dizendo aí. Não, e olha o pior agora. Eu preciso dizer isso para vocês. Não estudou, não opina. Viu o que é? Não estudou, não opina, viu, Sérgio? A gente não pode estar aqui. A gente não estudou com o Olavo de Carvalho, a gente não pode opinar. Não estudou, não opina. Não estudou, não opina. Ele pega um exemplo de uma invasão, de uma guerra. Né? Um exército entrou dentro do país. Claro que o líder tem que sair correndo, porque senão ele vai ser morto. E é lógico que ele vai se refugiar, vai se exilar numa nação aliada. Não vai se aliar, não vai se alojar no inimigo, óbvio. E é óbvio que ali, como um líder, ele vai continuar tentando resgatar o país dele. Quer dizer, não tem nada a ver com a situação que ele está propondo. Mas para aí. O Bolsonaro saiu do país e foi pedir arrego para os Estados Unidos? Mas você falou um negócio interessante. A França foi invadida pelos nazistas e o De Gaulle teve que sair e foi para uma nação aliada. Então, pessoal, procure na história, né? Na época, a Inglaterra não era aliada da França. Eram culturas totalmente diferentes, ideologias totalmente diferentes. Sim, nesse ponto, sim. O que estabelecia a ligação entre França e Inglaterra? Eu vou dizer para vocês. Na França, tinha um cara no alto escalão do governo que era da família Rothschild, e na Inglaterra tinha o irmão dele. Um financiou uma parte, a guerra financiou os aliados para fazer a guerra, e o outro financiou o Hitler. Vocês entenderam agora qual é o elo de ligação? É o mesmo elo de ligação. Sérgio. Tu não estudou, não opina, cara. Oh. Sérgio, o mesmo elo de ligação que eles estão tentando ativar agora. Qual é o elo de ligação do globalismo americano com o governo Lula? Geraldo Alckmin. Pode ver isso, saiu no Twitter agora. Um diretor de uma das empresas do Soros está na equipe de transição do Geraldo. Vocês acham que isso é por acaso? A linha é Soros, FHC, Tucanos, dentre os quais Alckmin. Depois a gente vai desenhar isso. Macron está, o perfil oficial do Macron está postando twitters em portugueses falando bem do Lula. Qual é a ligação do Macron, que trabalhou no banco Rothschild Sons, com George Soros, a caneta que assina os contratos milionários dos Rothschild, pessoal. Liguem os pontos, liguem. A coisa é muito mais acima do que esses patifes aí. O que precisa agora, para declarar esse Estado ilegítimo, é que autoridades do Estado legítimo precisam, ou dentro do Brasil, com segurança bélica, né, ou seja, tem que ter força bélica, porque senão vai ser morto e assassinado, ou então fora do Brasil, buscando alianças, assim. Ou então autoridades fora do Brasil buscando alianças. Onde que está a Zambelli nesse momento? Então, pedindo arrego, pedindo apoio dos americanos. E eles disseram isso hoje. Tem um vídeo deles falando americanos estes que por três vezes, o diretor da CIA e o consultor de segurança do Biden esteve aqui conversando com o Bolsonaro, com o general Heleno e com o ministro da Defesa da época, que era o Braga Neto, que era pro Bolsonaro aceitar o resultado das eleições, independente de que resultado fosse. Exatamente. O Austin, secretário da Defesa, praticamente invadiu aqui um evento com os ministros de Defesa sul-americano para dar um recado para o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio,
que era para as Forças Armadas saírem do processo eleitoral, que o processo eleitoral tinha que ser conduzido 100% por civis. Bernie Sanders, democrata, esquerda radical, fez campanha para o Biden, fez a Câmara Baixa americana aprovar um projeto para sancionar o Brasil caso o Bolsonaro não aceite o resultado das eleições. Eu pergunto para vocês, a Carla Zambelла está pedindo para o Biden intervir aqui? Não vem falar que está pedindo para o Trump. O Trump não é nada nos Estados Unidos hoje. O Trump é um presidente deposto pelas Forças Armadas, ou seja, o Trump não tem apoio nem das Forças Armadas hoje. Então não vem contar história para mim, dizer que a Carla Zambelла está lá nos Estados Unidos junto com o Paulo Figueiredo, pedindo para o Biden intervir aqui no Brasil para nos salvar do Lula. Biden que mandou emissários dele aqui conversar com o Lula, dizer para o Lula ficar tranquilo, porque o Brasil iria acatar o resultado das eleições e ele seria um dos primeiros presidentes de países a reconhecer a eleição caso o Lula ganhasse. É isso que o Alan dos Santos está falando? É pior ainda, Sérgio. A Carla Zambelli foi aonde pedir pinico? Aí ela disse... Então, aí ela disse hoje, junto com o Paulo Figueiredo, de que o Paulo Figueiredo abriu muitas portas para ela e eles não, foram os republicanos. Quem tem contato com os republicanos no Brasil? Eduardo Bolsonaro. Através de quem? Steve Bannon e de políticos americanos que ele conhece. O que está acontecendo agora, o Brasil foi a leilão. E Carla Zambelli está tentando negociar o Brasil com o globalismo americano e o João Dória está tentando resgatar o projetinho de poder dele de vender o Brasil para a China. É isso que está acontecendo nesse momento. Nesse momento aqui, o Brasil está indo a leilão lá nos Estados Unidos. E tem mais coisa, Sérgio. A Carla Zambelli entregou a demanda a quem? Organização dos Estados Americanos, OEA. Especificamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH. Para começar, a CIDH fica em São José da Costa Rica, mas tudo bem, foi lá para Washington. A OEA é simplesmente um braço da ONU. Sim. E outra, a CIDH... foi entregar para a OEA porque se a OEA mandou olheiros acompanhar todo o processo eleitoral aqui. Então, e validar ainda. Então, e validar. A OEA validou o processo eleitoral. Sérgio, a CIDH, ela passa todas as pautas deletérias, progressistas, para a América Latina, América do Norte. Que é financiada pelo Banco Mundial. Estão enganando quem, você, Zambelli? Quem vocês estão enganando? Vocês estão pedindo para o braço organizacional do globalismo resolver um problema nosso que é criado por um globalista, é isso? O Alexandre de Moraes, ele é tucano, ele é filiado ao Tucano, foi filiado, acho que talvez tenha saído por conta do STF. Tem foto dele fazendo o Acelera São Paulo com o Dória. Cara, gente, é surreal o que nós estamos vendo. A Zambelli vai na OEA, num organismo globalista, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é mais globalista ainda, das pautas de costumes, que são todas elas contra o Brasil, contra o que pensa o nosso presidente, para entrar com uma demanda contra o braço globalista do Brasil. Vai dar em que isso, meu? Em bosta nenhuma. Isso vai dar em bosta nenhuma. Isso é um engodo para tirar a gente da frente dos quartéis, para tirar as Forças Armadas do processo, para enganar vocês. Para e pensa, por favor, para e pensa. Vamos continuar, porque está no final. Assim como fez o De Gaulle na França. Senão o Zantão vai ficar bravo comigo. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse ido para a Inglaterra pedindo ajuda, não teria ajuda do Churchill, não conseguiriam, então, criar a aliança e não conseguiria derrubar os nazistas lá na França. Porque na França a situação ficou horrorosa. Teve a República de Vichy, por exemplo,
né, que era... Agora ele vai encasquetar, agora ele vai gaguejar e vai dizer, não, isso aqui eu não vou dar detalhes aqui. Agora não me lembro agora qual é. Estuda, Alan, estuda! Foi até aí, a parte que ele decorou do texto que passaram para ele foi até aí. Entre Stalin e Hitler. Eles não sabiam mais o que fazer. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso agora, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. É necessário declarar esse Estado que está... Estuda, Alan, estuda! Mandando os policiais bater, prender, fuder gente trabalhadora que está querendo fazer o bem pro país. Esse Estado tem que ser declarado Estado ilegítimo, não mais reconhecê-lo como autoridade legítima do Estado democrático de direito, de acordo com a Constituição, porque não tem mais ninguém respeitando a Constituição, a não ser o presidente Bolsonaro. Essa é a verdade. E eu não estou falando isso como um apoiador, eu sou apoiador do presidente. Mas ele vê que não fala com naturalidade quando ele diz que ele apoia o presidente, que ele apoia o presidente. Eu sou apoio do presidente. O cara tá fazendo uma ação afirmativa e ele se recolhe. E eu sou presidente. Eu sou apoio do presidente. Eu sou apoio do presidente. Ele tá assumindo uma posição. Vou chamar o Ricardo Ventura para analisar aí a expressão corporal dele. Por que eu apoio o presidente? Isso é uma obviedade que qualquer pessoa pode ver. Ninguém mais está querendo respeitar a Constituição, o Estado tem que ser declarado ilegítimo e tem que buscar força externa. Tem que buscar força externa. Gente, é o seguinte, para quem não acompanhou as nossas lives, quem veio do canal do Professor Belê e tá nos assistindo, nós colocamos isso aí. A turma do olavismo é um braço da turma do trumpismo aqui no Brasil. A ideia deles sempre foi colocar o Brasil de joelhos ao Trump. Podem ver que o tempo todo eles glorificam o Trump, que fez um governo ridículo do ponto de vista de combate ao comunismo, ridículo, não fez nada de combate ao comunismo nos Estados Unidos, apenas fez um governo econômico, né, aliás, mais voltado para a economia, e querem que o Trump seja o pai do Brasil. Eles sempre colocam a necessidade de que nós temos de ter um protetor, e que o Trump é esse protetor, e que os Estados Unidos são a nação a qual nós devemos ser subjugados. Não que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, não é isso, não é uma força bélica, é simplesmente uma subserviência. Nós temos que ter subserviente aos Estados Unidos, porque se não tivermos a nação forte em cima da gente, nós não seremos nada. Essa é a mensagem que eles estão passando o tempo todo, e não é de hoje. Não é de hoje. Né? Não é de hoje. Agora, é o que a gente fala, o Trump é tão globalista quanto os outros, só que ele é um globalismo diferente. Por quê? Porque o Trump ele quer dominar, ele quer criar o MAGA, Make America Great Again, e America First, é nada mais, nada menos do que América sobre tudo e todos. Vamos fazer uma alusão qual a diferença, né, entre Mussolini e Hitler, né, na época. É a mesma diferença entre o Trump e os globalistas, né? O Mussolini, o que ele queria? Ele queria que um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas seria acima do Estado, e esse grupo de pessoas tomariam conta do Estado italiano, né? O que o Hitler queria? O Hitler queria que o Estado alemão tomasse conta do mundo inteiro. Sim. Entendeu? Hoje é a mesma coisa. O que os globalistas querem? Os globalistas querem que uma casta econômica tome conta do mundo inteiro. O Donald Trump não. O Donald Trump quer ele, sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tome conta de tudo. O Make America Great Again é o caminho para chegar no America First. Torne a América grande, que ela será a primeira, será a única hegemonia do mundo.